Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos dar sequência ao que nós iniciamos ontem. Ontem, nós começamos a falar do pé diabético, fizemos uma introdução na qual a gente falou dos vários aspectos de números e aspectos também de assistência que envolvem a questão do pé diabético. E hoje nós vamos falar sobre doença venosa. E por que falar sobre doença venosa? Porque a doença venosa é uma doença que tem uma incidência e prevalência muito importante em nossa população. É uma doença que pode, às vezes, se sobrepor, estar associada ao pé diabético, ao paciente diabético. É uma doença que traz como complicações trombóticas, complicações hemorrágicas, complicações ulcerativas, complicações infecto-contagiosas, e que pode atuar em sinergia com as alterações do pé diabético em desfavor do paciente. Além do que, como a gente disse, nós não podemos condenar o paciente a ter uma única patologia. O paciente, ele tem o direito de ter duas patologias e cabe a gente, duas, três, quantas ele quiser, e cabe a gente equilibrar qual dessas patologias é a mais importante, é a que está preponderando. Como a gente disse, nosso intuito é melhorar a triagem do pé diabético para diminuir o risco desses pacientes. E a gente tem que aprender tudo, né, que envolve isso. Então, o pé diabético está inserido no membro inferior, no qual nós temos cartilagens, articulações, nervos, veias, artérias, linfáticos, pele. Todo esse conjunto vai interagir com o pé diabético. Então, a gente sabe que a incidência dela, ela é a úlcera que mais prevalece, eles falam em torno de 47%, mas o que nós vemos na prática diária é que é um predomínio aí de 70% da busca de pacientes com ulceração é de ulceração venosa, certo? Então, é uma doença que nós temos que ter um domínio muito grande. E como ela decorre da insuficiência venosa, como a insuficiência venosa é uma doença que tem uma prevalência muito grande, a gente tem que tentar triar esses pacientes por gravidade e prioridade para que a gente possa melhorar o fluxo desses pacientes e diminuir, né, o sofrimento dos pacientes e o custo para o sistema. Então, na década de 90, eu não sou muito bom de datas, alguém teve a ideia de classificar esses pacientes pelo olhar. E como que foi isso? 0, o paciente que não tem sinal de varizes. Não tem nenhum sinal de varizes. 6, o paciente que tem uma ferida que tem um componente venoso. 2, o paciente que tem varizes. Aí, vamos abrir um parênteses. O que são varizes? São veias aumentadas de calibre, com refluxo e com alteração, né, no trajeto. Elas são serpentiginosas, elas não são lineares. Porque às vezes a pessoa, você consegue ver a veia de uma pessoa e não é uma varize. É simplesmente uma veia que é visível, correto? O C3, aí a gente entra num problema um pouco mais grave, também é outra demanda muito grande das unidades básicas de saúde, que é o edema, é a varize com edema. E aí a gente tem que diferenciar dos outros vários edemas, e pode às vezes o paciente ter uma varize, mas insuficiência cardíaca, e esse edema está com esses dois fatores atuando. Então, é o edema. O C4 é a pele manchada, aquela pele alterada que a gente vê, né, aquela pele com aquelas pequenas manchas escuras que podem, às vezes, ser brancas também. E esse 4 é muito importante, ele divide-se em dois grupos, o A e o B. O A é a pele alterada de cor, mas com uma textura normal. O B é a pele que já tem uma alteração de textura. Então, esse B impõe uma gravidade maior a esse paciente. O C5 é o paciente que está com uma ferida aberta. E o C6 é um paciente que tem uma ferida, o C5 que teve uma ferida, que já cicatrizou, e o C6 que tem uma ferida que está aberta. É muito importante a gente contextualizar isso, porque a insuficiência venosa tem uma demanda monstruosa. Veja bem, a gente calcula uma demanda de 100 a 300 mil reais, 300 mil pacientes para uma população de
2 milhões de habitantes. Isso é muito, muito grande. É uma demanda muito grande. E essa demanda ela é ainda aumentada porque a Variz ela tem um aporte publicitário muito grande, ela tem uma indústria de exame, uma indústria de tratamento já totalmente montada, que faz o seu merchandising em busca desse paciente. Então, esse número, às vezes, é muito maior. E nesse contexto de vários pacientes com variz, que todos necessitam do tratamento, com base no princípio da equidade, nós temos de separar a necessidade da demanda. Todos precisam de tratamento, mas alguns precisam com uma prioridade maior. Então, vamos recapitular aqui, ó, o C1, né, são as microvarizes, o C2, as veias aumentadas de calibre que tem trajeto de septiginoso, o C3, a pele com edema, o C4, a pele manchada, que divide C4A, a pele com textura normal, C4B, a pele que já tem uma alteração de textura. O C5, a pele que já teve uma ferida, já é uma ferida cicatrizada, paciente que teve uma ferida causada por variz que cicatrizou, e nesse quadro é importante saber, ele já foi tratado ou não foi tratado essa variz? Porque se ele já foi tratado, ele tem um fluxo dentro do sistema. Se ele ainda não foi tratado, ele terá outro. O C6 é o paciente que tem a variz aberta. Isso é muito importante dentro do sistema, por quê, senhores? O que remunera hoje por um Doppler do SUS é R$ 39,60, uma consulta R$ 10, uma cirurgia bilateral, ela remunera para o hospital R$ 181, para a equipe médica, R$ 300 e poucos a dividir por 3, nessa proporção aqui que os senhores veem. Então, nós temos de racionalizar o acesso desse paciente, para quê? Para que a gente possa atender os pacientes dentro da sua prioridade e gravidade. Então, a gente orienta que os pacientes sejam encaminhados da seguinte forma. Paciente C1, se o paciente quiser ser encaminhado, né, se houver alguma dúvida, se esse paciente tem algo a mais do que está sendo visto, encaminhe. O C2, de forma eletiva. O C1 e C2 de forma eletiva. O C3 e o C4, de forma com prioridade. O C4B, C5 e C6, com prioridade máxima. Urgências, senhores, é um agravo da saúde que precisa ser resolvido em cerca de 24 horas. Então, vamos colocar esse corte de tempo. Então, você vai encaminhar um paciente com um problema venoso para urgência em qual situação? Quando ele tiver uma varicorragia, uma flebite, uma trombose ou um quadro infeccioso em ato que merece tratamento. Tem muita atenção ao paciente C3, porque ele tem um edema. Esse edema pode ter uma causa linfática, que daí no caso seria o linfedema, pode ser uma causa venosa, é um edema venoso, pode ser um edema de causa endócrina, metabólica, cardíaca, hepática, e aí nós temos que ter muito cuidado ao manipular esse paciente, porque às vezes ao encaminhar um paciente para uma variz, a gente esquece de olhar esse coração. Esse paciente deve ser examinado de uma forma bem adequada pelo seu médico da unidade básica de saúde, para que ele determine realmente o que está, qual é a maior probabilidade de estar causando esse edema, para que a gente intervenha adequadamente nesse paciente no momento certo, tá? E uma das outras grandes demandas que vai estar acompanhando tanto o linfedema quanto a variz é a erisipela. A erisipela, ela tem, senhores, um índice de internação de 20% e está associada a uma mortalidade elevada em pacientes que têm comorbidades, né? Pacientes diabéticos, hipertensos, grandes obesos, nós temos esse problema. Então, nós temos de classificar essa erisipela e também encaminhar esse paciente por gravidade e prioridade, mas a depender muito de onde está localizada, quais os sintomas que ela tem, quais são as alterações e as complicações que elas estão apresentando. Então, o que a gente fala é que uma erisipela, que está na erisipela, o paciente tem sintomas leves, não tem comorbidade, é localizada e não é localizada em face, não é localizada em períneo, deve ser imediatamente atendida pelo médico.
medicada e fazer esse encaminhamento eletivo para avaliação do especialista, dermatologista ou vascular, ou não, de acordo com o que o médico que tá atendendo o paciente decidir. Nós temos uma erisipela que já deve ser olhada, né, imediatamente, ou seja, assim que passar pela triagem, deve ser atendida. É aquela erisipela no qual o paciente já está com alguns sintomas a mais, ele tem comorbidade, mas ainda é uma erisipela que não apresenta complicações, e não está localizada em área nobre. Agora, quando esse paciente está extremamente sintomático, tem comorbidades, ou essa erisipela está localizada em áreas nobres, rosto, né, períneo, esse paciente deve ser avaliado imediatamente e deve ser ponderado a necessidade de suporte intra-hospitalar para esse paciente. Aqui a gente fala, mais importante do que pedir o duplex, porque ao pedir o duplex tem basicamente duas indicações: diagnóstico de trombose e planejamento de tratamento do sistema venoso. Então, se é diagnóstico de trombose, é uma urgência, o paciente deve ser reportado à UPA. O tratamento do sistema venoso deve ser solicitado pelo especialista. Solicitar esse exame gera, às vezes, um diagnóstico que não é da doença que realmente está causando o mal àquele paciente. A partir do momento que ele tem esse diagnóstico, gera demanda do tratamento, e nós aí entramos em uma seara de que nós não vamos tratar o paciente, mas o exame. Então, mais importante que pedir um duplex ao encaminhar para o vascular é fazer o encaminhamento com informações palpáveis. A CEAP, como é que esse paciente sente dor, quais são os fatores de risco desse paciente, o critério de gravidade. Isso vai fazer com que a regulação agende essa consulta eletiva com prioridade máxima. O vascular, ao receber esse paciente, já vai ter uma ideia do que estava acontecendo, que às vezes o paciente não consegue se expressar adequadamente para a gente. A gente escreveu, em 2012, um manualzinho de doença venosa, ele precisa ser atualizado, mas as bases estão muito, muito bem firmes ali, nas quais a gente frisa muito esse otimizar o tratamento clínico, pedir os exames de forma racional, encaminhar os pacientes por gravidade e prioridade. Tá? Como a gente disse, a gente tem essa atividade ainda, além do pé diabético, em relação à bioética principialista e à elastocompressão. Nossos contatos estão aqui e a gente deixa à disposição dos senhores aí para a gente conversar, como a gente está permanecendo aqui no chat, discutindo com os senhores, aclarar alguns pontos que ficaram dúbios e até receber alguma informação nova que possa melhorar o que a gente está trazendo para os senhores. Muito obrigado e uma boa noite a todos.